Oi, gente. Eu sou o William, eu faço parte da equipe da MedSimple e hoje vamos dar continuidade às últimas lives sobre a neuroanatomia. O conteúdo de hoje é uma continuação direta do conteúdo da live passada, na semana passada, que foi sobre as emoções e a memória. Então, a gente vai estudar hoje especificamente o sistema límbico. Então, o sistema límbico, ele refere-se mais às áreas corticais e subcorticais do telencéfalo que se relacionam com a emoção e com a memória. Então, bora lá. Conteúdo de neuroanatomia fica no ciclo básico, a anatomia topográfica e a neuroanatomia. Então, bora lá. Sistema de hoje, sistema límbico. A gente vai focar muito mais na fisiologia, na anatomofisiologia. Por quê? Aqui no questionário também temos algumas perguntas sobre doenças, sobre patologias. Exemplo, o Alzheimer, ou outras degenerações, ou perda de áreas. A gente não vai focar muito nessa live, porque a gente está tentando mais aprender, relembrar sobre a anatomia de modo geral. Após a neuroanatomia, aí vamos ir para umas áreas mais patológicas e ver quais são as alterações anatomopatológicas. Mas bora lá para a anatofisiologia. Então, sobre os componentes do sistema nervoso relacionados às emoções humanas e às suas expressões, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O componente que suscita as manifestações fisiológicas das emoções é o sistema nervoso somático. Não, é o autônomo. O somático é aquilo que está relacionado ao que a gente pode fazer conscientemente. O que manifesta as emoções é mais o sistema nervoso autônomo. O somático também vai estar alterado, mas é principalmente o sistema nervoso autônomo. O componente do sistema nervoso que suscita as manifestações comportamentais das emoções é o sistema nervoso autônomo? Não. Então está invertido. Manifestações fisiológicas é o autônomo. Manifestações comportamentais, aquilo que é consciente, é de fato o somático. Então a e B elas estão invertidas. Vamos ver a letra C. O sistema nervoso autônomo parasimpático é o principal atuante nas respostas do tipo fight or flight, ou luta ou fuga. De fato, é o simpático, não parasimpático. Toma muito cuidado. Não é parasimpático. Parasimpático está mais relacionado com o descanso. Então, do tipo luta ou fuga, é o simpático. O sistema límbico é responsável pelo processamento das emoções e atua em conjunto com o sistema nervoso autônomo para gerar respostas fisiológicas às emoções. Perfeito. Essa aqui está explicando perfeitamente. Uma outra parte do sistema límbico também é a parte de memória. O sistema límbico é envolvido diretamente nas emoções, mas também na memória. Então é importante frisar isso, porque muitas das funções dele estão relacionadas com a memória, não só com a emoção. Mas a letra D está certíssima. Vamos para a questão número 2. Em relação ao sistema límbico, assinale a alternativa incorreta. Então, agora ele vai querer a alternativa incorreta. É composto por um conjunto de áreas corticais e subcorticais. Perfeito, né? Tem tanto as áreas corticais quanto áreas subcorticais. A gente vai ver especificamente quais nas próximas questões. Age no processamento e expressão de comportamentos relacionados à memória e emoções. Perfeito. Definição perfeita do sistema límbico. Comunica-se tanto com o sistema nervoso autônomo quanto com o somático para manifestações de comportamentos emocionais. Também perfeito. Tem tudo aquilo que é autônomo, por exemplo, tô com medo, tô com sensação de luta ou fuga, que eu preciso de luta ou fuga. Vai ter taquicardia, vai ter aumento da transpiração, tudo mais, para estimular, para deixar o corpo propício para aquela situação. Então, isso é um comportamento fisiológico. Então, responsável do sistema nervoso autônomo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa fica mais atenta, a pessoa começa a observar mais, a pessoa começa a preparar o corpo para a luta ou fuga. Isso é mais consciente, isso é somático, então faz parte do sistema nervoso somático. Então, os dois, tanto autônomo quanto somático, estão totalmente relacionáveis com os comportamentos emocionais. É a principal área do cérebro relacionada ao processamento de emoções, porém com pouca atuação sobre a memória. Definitivamente não. A memória está diretamente relacionada com o sistema límbico, com estruturas específicas do sistema límbico. Então, a letra D realmente está incorreta. Vamos para a questão número 5. Sobre a amígdala, importante componente do sistema límbico, assinale a alternativa incorreta. Então, é o principal responsável pelo processamento da emoção e manifestação dos comportamentos emocionais. A amígdala, de fato, é a principal estrutura do sistema límbico, ok? Então, de fato, a amígdala realmente é a principal responsável pelo processamento de emoções. Além dela, vai ter diversas outras estruturas, como a área septal, a
área septal, giro do símbolo, diversas áreas estão relacionadas à emoção também. Mas a principal delas é, de fato, a amígdala. Então, aqui está certíssima. Divide-se em três grupos de núcleos: central, basolateral e córtico medial. Perfeito. Dentre as outras estruturas, a amígdala é o principal componente do sistema límbico. Perfeito também. Ela, de fato, é o principal componente. Tem outras estruturas, como eu citei. A giro parahipocampal, o hipocampo, o giro que estão mais relacionados à memória, mas também, como todos os papéis, também relacionado com a memória e emoção. O giro parahipocampal, giro do cíngulo, área septal, área pré-frontal. Então, diversas estão relacionadas com as emoções, mas a principal é a amígdala. É a estrutura central na liberação de dopamina para o sistema de recompensa? Não, não, não. Isso aqui ó, é sobre o sistema mesolímbico, que se relaciona com todo o sistema de recompensa. O sistema mesolímbico, as três principais estruturas relacionadas são núcleo accumbens, área septal e as abênulas. São as três principais. Não são as únicas, mas são as três principais. O principal do sistema mesolímbico é o núcleo accumbens, não é a amígdala. A amígdala também está envolvida, obviamente, mas quando estou falando relacionado estritamente com o sistema de recompensa, são essas três áreas. Quem estimula o sistema de recompensa é a área septal. Então, de fato, a área septal estimula que haja liberação de dopamina, ou seja, estimula o sistema de recompensa. Quem inibe esse sistema, ou seja, quem é anti-recompensa, quem é ativado quando tem desprazer, então quando a pessoa se frustra por não conseguir algo, é as abênulas, lá no tálamo. Então, as três principais estruturas relacionadas com o sistema de recompensa é o núcleo accumbens, a área septal e as abênulas. Não são as únicas, mas são as principais. Questão número 6. Em relação às funções da amígdala, assinale a alternativa incorreta. Então, sua principal função é o processamento de medo? Sim, a amígdala vai ter diversas funções. Como ela é a principal estrutura, ela também vai ter diversas funções. Uma das principais dela é o processamento de emoções. Qual que é a principal emoção relacionada às amígdalas? É o medo, a ansiedade. Então, ela está muito relacionada com o sistema nervoso simpático. Então, a pessoa está exposta a uma situação de risco, a amígdala que é ativada, ativando o sistema nervoso simpático e assim ativando todo o mecanismo de luta ou fuga. Então, essa letra A está perfeitinha. É envolvido no reconhecimento de faces que expressam emoções, como medo ou alegria? Perfeito também. Quem está relacionado a esse comportamento visual, percepção visual, se a pessoa está com medo ou alegre ou outras expressões, são as amígdalas. É a função também da amígdala. Nela se encontra a maior concentração de receptores de hormônios sexuais do sistema nervoso central. Também. Porque outra das funções da amígdala é um controle do comportamento sexual. Vale lembrar que é controle. Não é necessariamente que ela está induzindo ou inibindo. Ela está controlando esse comportamento do sistema nervoso central através de muita concentração de receptores hormonais. Mas, se tu retirar a amígdala, tu não vai ter diminuição do interesse sexual. Pelo contrário, tu vai ter aumento do estímulo sexual. Então, pessoas que acabam sofrendo uma degeneração, seja ela física, seja ela do passar dos anos, todo o processo de envelhecimento, de senescência, degeneração das amígdalas ocasiona hipersexualidade. Não é diminuição sexual, é o contrário, é aumento da sexualidade, porque a função da amígdala não é estimular toda a porção sexual, mas sim controlar, fazer um controle, uma inibição desse sistema. Quando lesionada, provoca o fenômeno de diminuição da libido intersexual? Não, foi justamente o que eu falei agora. Quando lesada, a amígdala ela vai ter o comportamento de ocasionar a hipersexualização. Então, a letra D é a letra errada. Sabe-se que a amígdala possui importante papel nas vias de sinalização do medo em nosso corpo, agindo em conjunto com outras estruturas nervosas, a fim de gerar estados de alerta e comportamentos para lidar com situações potencialmente nocivas ao ser humano. Em relação a essas vias, assinale a alternativa correta. Então, basicamente, ele está falando da via do medo, que é
uma das principais funções da amígdala, tá? Então, vamos lá. A via do medo ela vai ter duas vias, uma via direta e uma via indireta. Vamos pensar o seguinte, uma via direta, ela age diretamente para ter uma resposta. Uma via indireta, ela age indiretamente para ter uma resposta. O que é mais rápido? Eu agir automaticamente ou eu ter que pensar para eu agir? Obviamente, o mais rápido é tu agir diretamente. Então, justamente, a via direta é aquela via que, através dos estímulos sensoriais, principalmente o visual, mas todos os outros também, né? Pelo tato ou pela audição, se perceber que há algo de risco, essa informação vai até a amígdala e da amígdala vai diretamente ativar o sistema nervoso simpático. Então, automaticamente, ele está ativando o sistema nervoso simpático, ou seja, o sistema nervoso autônomo. É uma via direta, uma via de atuação direta. Uma via indireta, por contrapartida, é justamente aquilo que precisa primeiro ir para a consciência para depois a gente pensar no que agir. Então, essa é a via indireta, em que os receptores sensoriais, eles vão primeiro ativar o sistema nervoso central, cortical, depois do córtex, que vai ir para as amígdalas, e das amígdalas vai ir para o sistema nervoso somático e autônomo. Por que tem que ir por somático? Porque é um comportamento consciente. Então, se é um comportamento consciente, ele vai do córtex vai para as amígdalas, da amígdala vai tanto para o somático quanto para o autônomo. Na via direta vai só para o autônomo. Na via indireta, ele antes vai para o córtex e depois vai para o somático e para o autônomo. Então, bora lá ver o que tem de errada em cada uma das três e qual é a certa. Na via direta, órgãos sensoriais detectam o estímulo de perigo, perfeito. Sinalizando a amígdala basolateral, perfeito. Passando o estímulo para a amígdala central, a qual gera uma resposta de luta ou fuga para o sistema nervoso autônomo simpático. Essa aqui está toda perfeitinha. Ela está perfeita, dizendo tudo corretamente. Na via indireta, órgãos sensoriais detectam o estímulo de perigo, sinalizando ao núcleo basolateral na amígdala. Não. A via indireta é aquela via que vai para o córtex e que vai se tornar consciente. Então, não. Ela vai sinalizar para o córtex. Então, essa aqui está errada. Na via direta, o processamento de informações relacionadas à sinalização do medo passa antes pelo córtex pré-frontal. Não. Ele vai direto para a amígdala. Na via indireta, o processamento de informações relacionadas à sinalização do medo passa antes pelo córtex pré-frontal, perfeito, onde ocorre análise de informações conscientes, perfeito, enviando sinais diretamente ao sistema nervoso autônomo, não. Ele vai enviar primeiro para as amígdalas e das amígdalas para o sistema nervoso autônomo e somático, mas ele precisa ir para o córtex pré-frontal, do córtex pré-frontal para as amígdalas, das amígdalas para o sistema nervoso somático e autônomo. Então, a letra certa realmente é a letra A. Agora, vamos sair das amígdalas, que é o principal componente do sistema límbico, e vamos ir para o sistema mesolímbico, que é basicamente o sistema de recompensas. Bora lá. Sobre o sistema mesolímbico, parte fundamental do sistema límbico, assinale a alternativa correta. O componente do sistema límbico responsável pela inibição do sistema mesolímbico é a abênula. Perfeito. Quem estimula, núcleo accumbens, área septal. Quem inibe, abênula. A letra A está perfeitinha. A amígdala é a área do cérebro mais importante nas funções do sistema mesolímbico? Putz, esse meso deixa errado. Do sistema límbico, sim. O sistema mesolímbico, a principal estrutura é o núcleo accumbens, não é a amígdala. O sistema mesolímbico é conhecido como sistema de recompensa e prazer, perfeitinho, no qual o neurotransmissor predominante nas suas funções é a serotonina. Não. O principal componente é a dopamina, não a serotonina. Então essa aqui está errada. O sistema de recompensa é ativado tanto em situações de recompensa quanto de frustração. Sim e não. O sistema de recompensa está relacionado diretamente à recompensa e à frustração? Sim, mas não sua ativação. Vamos ver. Sistema de recompensa. Quando eu gosto de algo, ele é ativado. Quando eu não gosto, ele é inibido. Então, não é a sua ativação que dá a recompensa e a frustração. A ativação dá a recompensa. A frustração dá inibição do sistema de recompensa. Então, essa aqui está errada justamente por causa disso. Tanto recompensa quanto frustração estão relacionadas a esse sistema. Só que a recompensa estimula, a frustração inibe.
Quem estimula? Núcleo accumbens, área pré-septal. Quem inibe? Área septal, perdão. Quem inibe? A medula. Então, a letra D está errada. Realmente a certa é a letra A. Em relação ao sistema de recompensa, também conhecido anatomicamente como sistema mesolímbico, a alternativa incorreta. Então, dando continuação sobre esse conteúdo. O sistema de recompensa gera a sensação de prazer a partir de comportamentos importantes para a sobrevivência, como se alimentar e reproduzir? Perfeito. Justamente essa é a lógica e por isso que esse sistema de recompensa ele faz parte lá das estruturas mais primitivas do córtex, em que basicamente todos os mamíferos e todos, na verdade, todos os animais da... Fugiu o termo? Basicamente, a maior parte dos animais tem essa estrutura cortical muito desenvolvida. Então, a gente é a estrutura mais antiga do córtex. Então, o sistema de recompensa realmente faz sentido. Vamos pensar, tanto na parte de reprodução quanto alimentação. Dá prazer para o indivíduo para ele realmente procurar mais. Então, está muito relacionado com a sobrevivência de animais ao longo da evolução. Tá totalmente certa essa letra A. Substâncias de uso abusivo, como cocaína e heroína, geram dependência pelo estímulo exagerado do sistema de recompensa perfeito. Ao utilizar essas substâncias, tu tem intensa liberação de neurotransmissores. Essa intensa liberação de neurotransmissores vai ocasionar duas coisas. Primeiro, muita liberação de neurotransmissor vai fazer a diminuição do número de receptores, o que vai ocasionar o processo de tolerância ao uso de drogas. Então, a pessoa consumiu X para ficar nesse estado eufórico. Com o passar do tempo, ela vai ter que consumir 2x, 3x, 4x para ter o mesmo efeito. Porque quanto mais for liberado, menos receptores vão ter, menos receptores tendo, menor é o efeito. Então, tu precisa ativar mais receptores para ter o mesmo efeito. Então, tu vai começar com X, 2x, 3x, 4x e vai escalando para ter o mesmo efeito. O segundo é que vai ter um processo de estresse do neurotransmissor relacionado. Então, se tiver muita liberação de dopamina, não vai ter tempo suficiente para a pessoa poder repor todo esse neurotransmissor. Então, por isso que os primeiros efeitos são muito mais fortes do que os efeitos seguintes, porque não é só o processo de tolerância, mas também o processo de estresse que não há tempo suficiente para a produção desses neurotransmissores. Então, se houver um consumo sequencial exagerado, ele vai perder o seu efeito, porque não vai ter mais como o neurotransmissor ser ativado, se não existe ele. Então, realmente, a letra B está certíssima. Todo esse processo de consumo de drogas, a gente vai ver nas lives seguintes. Isso aqui é só uma base inicial mais fisiológica que a gente está vendo. A gente vai ver muito pouco sobre patologia nesse momento. Hoje se sabe que vícios podem ser causados tanto por uso de substâncias exógenas, como drogas, quanto por comportamentos. Perfeitinho. Tem diversos estudos que estão relacionando ao vício por eletrônicos, ao vício pelo celular, o vício sexual, o vício comportamental, o vício por apostas. Todos esses vícios, eles são muito similares aos vícios por drogas. Então, basicamente, tem a mesma ativação. Não é tão intenso quanto a ativação por drogas, mas a lógica é a mesma, o processo é o mesmo. E por drogas, há uma intensificação muito maior desse sistema de recompensa, que ocasiona tanto sua tolerância quanto o seu desgaste. Mas comportamentos também. Então, às vezes, a pessoa precisava consumir tanto para poder consumir tanto do celular para poder ficar alegre, ela vai ter que cada vez aumentar mais por tolerância, pela mesma lógica quanto ao uso de drogas. Então, a letra C também está certíssima. A estimulação exagerada do sistema mesolímbico gera aumento na quantidade de receptores de dopamina? Não. Ao contrário. Quanto mais exagerado for uma estimulação, menor vai ser o número de receptores, ocasionando o processo de tolerância a esse estímulo especificamente. Então, a letra D está errada. Estímulo exagerado ocasiona diminuição da quantidade de receptores, ocasionando o processo de tolerância. Então, essa aqui está errada, é a que a gente está procurando. Então, em seguida, vamos para a questão número 13. Bora lá. Em relação ao sistema límbico, assinale a alternativa incorreta. A ativação da área límbica subcalosa ou área septal. Então, aqui a gente vai falar mais de áreas específicas do sistema límbico. A gente já viu a principal estrutura que é a amígdalas, a gente já viu
sistema de recompensa, que é o sistema mesolímbico. Agora a gente vai ver um pouquinho, de modo geral, sobre o sistema límbico. A ativação da área límbica subcalosa ou área septal produz desinibição comportamental. É exatamente o contrário. Quando tu está inibindo, quando tu tem um dano tanto fisiológico, um dano tanto patológico, por exemplo, por um trauma, quanto por um processo de senescência, uma degeneração dessa área, ocasiona a desinibição comportamental. Por exemplo, na degeneração frontotemporal. Na degeneração frontotemporal, a gente tem danos devido à senescência dessas áreas, o que ocasiona a desinibição comportamental. Então, a área límbica e a área septal e a área pré-frontal estão intimamente relacionadas com a inibição do comportamento. Então, se tu tirar o que está inibindo, tu vai ter uma desinibição comportamental, que é basicamente, dois principalmente. A pessoa perde o senso, então ela começa a poder falar qualquer coisa, ela se torna extremamente violenta, porque ela vai perder o senso, o seu superego, basicamente. Olhando do ponto de vista freudiano, ela perde o superego porque ela não vai ter mais esse regulador das ações. E o segundo que é a hipersexualização. Então, danos nessas áreas vão ocasionar tanto essa desinibição comportamental para tirar o que controla o bom senso, quanto para hipersexualização. Também, na realidade, é uma perca do bom senso, né? Então, realmente a letra A está errada porque não é a ativação, é a inativação, é a atrofia, é a degeneração dessa área. As lesões do hipocampo causam amnésia anterógrada. Perfeito, vamos lá. Conceito de amnésia anterógrada e retrógrada. Amnésia anterógrada é porque eu não consigo mais formar memórias direito. Anterógrada, por quê? Porque é uma memória que vem de tudo que está se formando para frente. Retrógrada é tudo que refere-se para trás. Então, por exemplo, no mal de Alzheimer, na síndrome de Alzheimer, há basicamente, inicialmente, uma degeneração do hipocampo. E o que o indivíduo mais perde? Ele não perde as memórias que tem lá da infância. Ele perde as memórias do que aconteceu hoje, do que aconteceu ontem, do que aconteceu anteontem. Vai perdendo memórias recentes. As memórias não se fixam mais. Mas vamos pensar o porquê que isso acontece. Lá na live passada eu falei que as memórias elas ficam nas áreas secundárias e terciárias específicas no córtex. Então, as memórias de longo prazo, elas estão nas áreas de associação secundária e terciária, lá do córtex, em sua respectiva área. A área secundária e terciária da visão vai ter a memória da visão. A área secundária e terciária do olfato vai ter a memória do olfato. Então, por que o hipocampo ele causa amnésia anterógrada quando tem lesão nele? Porque o hipocampo é a principal estrutura relacionada com a fixação, com o controle, com a consolidação da memória de longo prazo. Então, não fica armazenado nele. Só que a principal função do hipocampo é essa fixação, essa consolidação da memória de longo prazo. Então, se tu tiver dano no hipocampo, tu não vai conseguir formar mais memórias direito. Por isso que é uma perda inicialmente anterógrada. Ele não vai perder o que já está formado. Vai ocasionar a perda do que está formado? Vai, com a evolução da doença. Porque o Alzheimer, por exemplo, ele começa inicialmente mais na parte do hipocampo, do giro parahipocampal, depois, lá no lobo temporal, depois que ele vai ir tanto para o lobo frontal quanto para o lobo occipital. Aí começa a afetar as funções do organismo e, em seguida, começa também a afetar a parte motora, que na verdade é o estágio terminal do Alzheimer, né? Quando afeta toda a parte motora. Então, o Alzheimer, ele é uma doença, e citando patologia, né? Não dá para falar também de anatomia às vezes sem patologia, mas o Alzheimer é uma doença que vai iniciar o início da doença é uma degeneração do hipocampo, lá no lobo temporal. E depois isso vai ascender tanto para o lobo frontal quanto para o occipital, e depois pegando o lobo frontal e parietal lá no córtex, relacionado com a motricidade que a gente viu nas lives passadas, lá no giro pré-central. Isso. Então, basicamente, o hipocampo está relacionado diretamente com a amnésia anterógrada, porque a função dele é fixar a memória de longo prazo. Então, se não tiver ele, não vai fixar a memória, logo você vai perder memórias do que está acontecendo agora. Essa aqui está certíssima. O giro do símbolo está envolvido em quadros de depressão, ansiedade e alteração de humor. Perfeito.
quadros de depressão de longo prazo foi detectado que há uma atrofia, há uma degeneração do giro do símbolo. Então, de fato, eles estão relacionados com depressão. A via dopaminérgica, a via dopaminérgica mesolímbica, originada no tronco cefálico, participa da regulação das emoções. Foi o que a gente mais viu isso aqui, né? As últimas questões foi sobre isso. Então, essa aqui está perfeitinha. A errada realmente é a letra A, porque não é a ativação da área límbica que causa a desinibição comportamental. A ativação vai inibir. O que causa a desinibição é a atrofia, é a degeneração dessa área. Então, agora vamos para a nossa última questão sobre anatomia. Então, todas as estruturas a seguir fazem parte do circuito de Papez, exceto. Vamos lá, o circuito de Papez é aquele que está intimamente relacionado com todas as funções da memória e emoção. Então, é a principal estrutura que, basicamente, decorando o circuito de Papez, você vai saber 90% do sistema límbico. O circuito de Papez inicia no hipocampo, ele vai pelo fórnice até o corpo mamilar. Do corpo mamilar vai até a área anterior do tálamo. Da área anterior do tálamo vai para o giro do símbolo. Do giro do símbolo vai para o giro para-hipocampal e volta para o hipocampo. Então, esse é o circuito de Papez. Quem não está nele? As amígdalas, que é a principal estrutura do sistema límbico, mas o circuito de Papez está relacionado muito mais às emoções e à memória. Óbvio que a amígdala é o principal sistema límbico, mas o circuito de Papez é especificamente esse circuito citado. Hipocampo, fórnice, corpo mamilar, região anterior do tálamo, giro do símbolo, giro para-hipocampal, voltando para o hipocampo. Obviamente que tem os tratos que correlacionam uma área com a outra, mas sabendo os órgãos, é mais fácil já memorizar o que é o circuito de Papez. Por mamilar, giro do símbolo, hipocampo, perfeitinho. A errada realmente é a letra A. Então era isso, gente. Hoje não tive flashcard por conta de um inconveniente técnico, mas a partir da próxima live vai funcionar exatamente igual. A gente faz questões, resolve flashcards e no final a gente vai resolver o flashcard. Sobre o conteúdo de hoje é isso. Na próxima live a gente vai falar um pouquinho mais das áreas de associação terciária, que é especificamente mais relacionado com a memória e com essa integração de sentidos. E a gente está quase no final na neuroanatomia. Muito obrigado, gente, pela live, por assistir a live e até mais. Tchau, tchau.